A aula de hoje, então, diz respeito à pessoa jurídica. Nós vamos comentar alguns artigos, algumas disposições contidas no Código Civil brasileiro sobre esse assunto, mas muita coisa, na verdade, sobre pessoa jurídica é comentada, é discutida, debatida no curso de Direito Empresarial ou Direito de Empresa, né? Ou Direito Comercial, como é chamado em alguns lugares, né? Então, os detalhes serão relegados para esse outro curso, para essa outra disciplina, né? Aqui nós vamos apenas nos ater principalmente à classificação da pessoa jurídica, que é um assunto mais atinente à parte geral do Código Civil e é o que nós trataremos hoje, ok? Então, vamos lá. Pessoa jurídica, gente, ainda a título introdutório, né, é aquela união de pessoas, né? Surgiu a pessoa jurídica, esse instituto da pessoa jurídica, justamente pela necessidade das pessoas se unirem porque unidas, né, em tese fica mais fácil para alcançar determinado objetivo. E essa é a ideia de pessoa jurídica. Só que existem também pessoas jurídicas de direito público, que é o que veremos agora aqui, né? Então, mesmo assim, né, mesmo partindo dessa ideia inicial ou dessa, digamos, definição inicial de pessoa jurídica, ou seja, uma coletividade de pessoas naturais, né, uma união de pessoas naturais para obtenção de fins comuns, né, ainda assim existem características especiais, pessoas jurídicas com peculiaridades distintas, como é o caso das fundações, né? As fundações particulares, né, também têm características especiais, até porque se tratam de pessoas jurídicas formadas por patrimônios e não por pessoas, né? É um patrimônio que é destinado por um instituidor também para atingir determinada finalidade, determinado objetivo. Mas veremos isso já já e comentaremos também brevemente esses assuntos, né? Diz o, e tem outros nomes de pessoas jurídicas, né? Porque a pessoa jurídica, de certo modo, ela é uma ficção, né? Ela é uma criação da norma, né? Você não consegue cumprimentar uma pessoa jurídica, né? Você consegue cumprimentar os sócios dela, os representantes dela, os diretores, o presidente, né? A pessoa jurídica, por exemplo, é chamada em alguns ordenamentos e até por alguns autores nacionais como pessoas morais, simplesmente às vezes pessoas coletivas, pessoas sociais, pessoas compostas, tem vários nomes utilizados, né? Universalidade de pessoas, né? Ou universalidade de bens em se tratando de fundação, pessoas fictícias, pessoas abstratas, tem vários outros, pessoas universais também é um outro nome utilizado, né? Enfim, são inúmeras as denominações utilizadas para o que nós aqui chamamos simplesmente de pessoa jurídica, ok? Diz o artigo 40 do Código Civil que as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então, as pessoas jurídicas, observem bem esse artigo 40, né? Elas podem ser de direito público ou de direito privado, né? As de direito público podem ser de direito público interno ou externo. É o que veremos agora, tá? Diz o artigo 41 que são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, olha só. Primeiro, a União, né? E vocês estudarão grande parte de tudo isso também em direito administrativo, em direito constitucional, né? Mas a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, né? A União é o Estado brasileiro, né? Designa a nação brasileira, né? A República Federativa do Brasil, né? Os estados, né, também têm a sua própria organização
a político-administrativa, né? São os estados que compõem a União, né? Os estados, o Distrito Federal, os municípios, né? Eles também são regidos pela Constituição Federal e pelas próprias leis que adotarem, né? Cada estado federado tem autonomia administrativa, como eu já disse, competência e autoridade até no campo, na seara legislativa, na seara executiva, na seara judiciária, né? E podem decidir sobre os negócios locais, né? O Distrito Federal, também mencionado no inciso 2, como vocês já sabem, é a capital da União, né? É um município que é equiparado a um estado, né? E por que isso, né? Porque ele é sede, lá se localiza a sede da União, onde tem a sua administração, também tem autoridades próprias, né? E leis atinentes aos serviços locais, certo? Os territórios não existem mais no Brasil, né? O território, com a Constituição Federal de 88, os territórios de Roraima e Amapá foram convertidos em estados federados, né? O território de Fernando de Noronha passou a incorporar o estado de Pernambuco, né? Então, os territórios hoje não, não existem mais, na verdade. E os municípios, né? Os municípios legalmente constituídos também são pessoas jurídicas de direito público interno, né? Eles têm interesses peculiares, têm economia própria. A Constituição Federal também assegura a eles a autonomia política, com capacidade para legislar relativamente a negócios do município, né? E por meio das suas próprias autoridades, né? O município é uma unidade política, né, da República, uma unidade político-administrativa da República Federativa, né? E repito, tem autonomia, com competências que são comuns com a União e os estados, né? E também competências privativas, né? Tudo isso vocês verão melhor no curso de Direito Constitucional. O município, por exemplo, a estrutura de um município é regida por sua lei orgânica, né? Seria como se fosse a Constituição Municipal, ok? Além dos municípios, diz lá no inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas, né? As autarquias, elas são entidades, né? Unidades administrativas que têm autonomia, né? Tem estrutura administrativa própria, tem patrimônio próprio, né? E são criadas por lei. E por que existem as autarquias, né? Inclusive as associações, né? Para exercer alguma atividade, né, que é típica da administração pública, né, e se faz necessária a sua criação para exercer essa atividade por conta de uma questão que diz respeito à gestão administrativa, à gestão financeira, né, que muitas vezes funcionam melhor se descentralizadas, né, se retiradas da gestão, da administração direta do poder público, né? São várias as autarquias que existem no país, existem municipais, inclusive, estaduais. Estaduais, por exemplo, a USP, a Universidade de São Paulo, é uma autarquia, né? O INSS se configura como uma autarquia, né? O que você precisa sempre para descobrir se determinada entidade, instituto é ou não uma autarquia, ou como ele se classifica, se classifica como uma associação ou não, é justamente você analisar os seus atos constitutivos, né? Como ele surgiu, né? Se é pessoa jurídica de direito público, surgiu por lei, né? E aí ele deve ter também
o seu regimento interno, etc. E aí você descobre. Se você pegar o regimento, por exemplo, da USP, você vai ver que se trata de uma autarquia, né? E tem vários outros. O INSS, como eu já disse, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, né, da Seguridade Social, o IBAMA, né, o Instituto IBAMA, se não me engano, é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. Acho que é esse o nome oficial, né? É o IBAMA, é uma autarquia, né? O CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também é uma autarquia. Deixa eu ver se eu lembro mais de o INCRA, né? O Instituto de Colonização Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, também é uma autarquia. O IFAM, ou como alguns preferem chamar de o IPAM, né? Ou como alguns preferem chamar de IFAM, eu prefiro IPAM, na verdade, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Enfim, são várias as autarquias e elas criadas por lei, evidentemente. A USP, por exemplo, é uma autarquia estadual. A USP ela é bancada, né, pelo governo do estado de São Paulo. E as associações públicas elas acabam ocorrendo muito através de consórcios, né? Os consórcios públicos que têm personalidade jurídica de direito público também, né? E geralmente esses consórcios surgem para unir esforços de entidades públicas, né? E essas entidades públicas acabam firmando acordos para a execução de determinado objeto com determinada finalidade, né? Existe, por exemplo, o consórcio de municípios legalmente constituído, né, para a proteção e conservação do Rio Tietê, né? Existem, aliás, vários consórcios criados entre municípios com o objetivo de proteção do meio ambiente, né? Diz também, no inciso 5, as entidades de caráter público criadas por lei. E aí, observem que há uma redação claramente genérica, né? Ou seja, o legislador aí permitiu a possibilidade de serem criadas outras entidades de caráter público que ainda hoje não existem ou que venham, ou especialmente que venham a ser criadas, se for criado por lei, né? Exatamente essa é a característica da pessoa jurídica de direito público, ela acaba se encaixando aí nesse inciso 5, né? No parágrafo único está dito assim: salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste código. Aí surgem várias discussões em relação ao significado desse parágrafo único, né? O entendimento que tem prevalecido, na verdade, é que essas pessoas jurídicas de direito público mencionadas nesse parágrafo único são as fundações públicas, né? Que não estariam mencionadas nos incisos do artigo 41. E também, por exemplo, os entes de fiscalização de exercício profissional, né? Também se encaixariam aí. Então, há um entendimento forte nesse sentido, né? Fundações públicas existem várias, né? Funarte, por exemplo, Fundação Nacional das Artes, né? Agora, na área da saúde, a Funasa, né? Fundação Nacional da Saúde, a Fundação Biblioteca Nacional, né? Fundação Palmares, né? São fundações públicas, né? São fundações que foram criadas por lei e que também se encaixam aí nesse artigo 41 como pessoas jurídicas de direito público, né? E daria para mencionar várias outras, né? Se a gente parar para pensar, as agências
reguladoras, né, também se encaixam, mas aí elas se encaixariam lá no inciso 4 como autarquias, né? São autarquias que têm um regime especial, né? O objetivo das agências reguladoras é fiscalizar a execução de serviços públicos por agentes econômicos públicos ou privados, né? Então aí você encontra, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Que é a ANEEL, né? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, a Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANA, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, né? Outra muito conhecida, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Ancine, né? Agência Nacional de Cinema, e por aí vai. Acabam essas agências reguladoras são criadas como autarquias, né? E são mais exemplos são autarquias que possuem aí, de certo modo, um regime especial, né? Voltando a essa polêmica do parágrafo único, né? Há quem coloque aí no parágrafo único, existem alguns autores que fazem isso. Eu particularmente discordo, porque não, penso não ser o caso, né? Que coloquem aí as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? Acontece que as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, né? Isso está claro, né? Até mesmo na Constituição Federal. Então, eu não encaixaria aí no parágrafo único, mas tem vários autores que a colocam como exemplos, né? Uma sociedade de economia mista, por exemplo, hoje, acho que dá para inserir como exemplo o Banco do Brasil, a Petrobras, né? Empresas públicas, né? O BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, os Correios se encaixam aí, salvo engano, como empresas públicas, né? A de comunicação, a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, né? Aquele serviço de processamento de dados do poder público, o SERPRO, também se encaixa como empresa pública. Tá? Muito bem. Seguindo, diz o artigo 42, são pessoas jurídicas de direito público externo agora. Né? Nós falamos das pessoas jurídicas de direito público interno, né? E agora das pessoas jurídicas de direito público externo. Diz aí o 42, então, que são os estados estrangeiros, né? E todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, né? Então, todas as nações estrangeiras, né, são pessoas jurídicas de direito público também, obviamente, né, mas de direito público externo, ok? Mas não só as pessoas, não só os estados estrangeiros, né? Observem aí, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, né? Então, aí você encontra várias organizações que são regidas pelas regras do direito internacional público, né? E aliás, é outro curso que terão, né? Direito internacional, tanto público quanto privado, né? Então, vocês encontram aí a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas é uma pessoa jurídica de direito público externo. A OEA, Organização dos Estados Americanos, né? A União Europeia, o Mercosul, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? A Interpol também se encaixa aí, né? A Polícia Internacional, o FMI, né? E por aí vai, a Unesco, né? Enfim, tem várias organizações, várias entidades ou várias pessoas, como diz o 42, né? Que são regidas pelas normas do direito internacional público, né, por tratados internacionais, por convenções internacionais, né, e
por isso são consideradas pessoas jurídicas de direito público externo, ok? Quanto à responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno, primeiro que todas as pessoas jurídicas também estão sujeitas à responsabilidade civil, certo? Não há dúvida quanto a isso. Então, se os atos dos agentes de uma pessoa jurídica causarem danos a alguém, essa pessoa jurídica responde pelos danos causados, né? Vocês vão estudar a fundo esse artigo 43, inclusive, junto com os 927 seguintes, artigos 927 seguintes do Código Civil, né, num tópico específico denominado responsabilidade civil, né? Provavelmente vocês estudarão, aliás, certamente estudarão, não só a responsabilidade civil de particulares, como também das pessoas jurídicas de direito público. Mas vale apenas uma lembrança ou uma antecipação do que diz o artigo 43 do Código Civil, né? O artigo 43 do Código Civil, ele trata da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno, né? E diz lá que essas pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes dolo ou culpa. Então, o que esse artigo 43 está fazendo, além de praticamente reproduzir o disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que também trata da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público interno, né? E acrescenta das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, como as concessionárias, por exemplo, né? O que esse artigo está estabelecendo é a responsabilidade objetiva, né, do Estado, certo? Objetiva é aquela que independe da prova da culpa, né? O que você precisa demonstrar é simplesmente o dano ocorrido e o nexo causal, né? Então, o que é isso? Existe, se um agente, né, se um funcionário do Estado, né, agindo nessa qualidade de funcionário, causar danos a terceiros, certo? Então, alguém dirigindo um veículo do município, né, acaba causando danos no seu veículo, certo? Evidentemente, só não pode ser culpa sua própria, né? Tem que, senão aí a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade. Mas, enfim, se alguém dirigindo um veículo do município acaba causando danos no seu veículo, o Estado, o município responde. Você, vítima, né, nesse acidente, você não precisa provar a culpa do Estado, a culpa do município. Até porque se precisasse provar, você não seria nunca ressarcido, essa que é a verdade, né? Então essa é a responsabilidade objetiva. Você contra o Estado, né, seja União, Estado ou município, você contra o Estado, né, você não precisa provar a culpa do Estado. Mas o que você precisa provar então? Que um agente do Estado causou um dano no seu veículo. Você não precisa provar a culpa do agente ou a culpa do Estado. Você precisa provar apenas que um agente do Estado, agindo nessa qualidade, atuando nesta qualidade, no exercício da sua função, né, causou um dano a você, né? Então, pronto, aí surge a responsabilidade do Estado, né? Cabe essa indenização estatal de todos os danos causados por comportamento dos seus funcionários, né? Danos causados a direitos de particulares, né? Então, repito, trata-se da responsabilidade objetiva do Estado, bastando você aí comprovar a existência do prejuízo, né? Reitero, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal tem um preceito praticamente idêntico a esse, né? Observem que a parte final desse artigo, e repito, estou comentando esse dispositivo a título de curiosidade, porque vocês verão novamente isso mais à frente, né, em outros conteúdos, em outros cursos, né?
Diz lá, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deles culpa ou dolo. Então, o Estado teve um prejuízo, né? Porque o seu funcionário causou um dano a terceiros e o Estado teve que reparar, né? Esse prejuízo que o Estado teve, ele pode tentar repará-lo, né, numa ação regressiva, né, numa ação contra o seu agente, contra o seu funcionário que causou o dano, né, que gerou aquele prejuízo. Só que você, agindo contra o Estado, não precisa provar a culpa do Estado. Aí o Estado lhe pagou, certo, tudo bem. O Estado agora quer repor o prejuízo que ele teve contra o seu funcionário. Então ele vai cobrar o prejuízo do seu funcionário, né, do funcionário do Estado. Nessa ação contra o funcionário, observem a parte final, o Estado precisa provar a culpa do funcionário. Porque ele pode ter agido sem culpa, né? Ele pode ter agido, por exemplo, no estrito cumprimento de um dever legal, né? Ele pode ter agido em estado de necessidade, né? E assim por diante, certo? São apenas breves comentários sobre a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno. Agora, as pessoas jurídicas de direito privado, certo? As pessoas jurídicas de direito privado são essas elencadas no artigo 44, tá? Diz lá, são pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. A primeira observação que eu faço é que o termo associações, em minha opinião, já englobaria as organizações religiosas e os partidos políticos. Não seria necessário, nesse artigo 44, mencionar separadamente as organizações religiosas e os partidos políticos. Por quê? Porque as organizações religiosas e os partidos políticos têm claramente uma natureza associativa, né? Uma natureza de associação, né? Que são uma união de pessoas, certo? As associações, desse elenco aí, ó, as associações, as sociedades, as organizações religiosas e os partidos políticos são formados por um conjunto de pessoas. As fundações aí ocorrem, ela surge através de uma universalidade de bens, de um conjunto de bens, né? Então, as associações, né, conforme diz lá o artigo 53 do Código Civil, né, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, né? Então, as associações, elas são entidades de direito privado, né? E olha lá, são formadas por união de pessoas, né? Por indivíduos que se unem, né? Com propósitos claros, com objetivos comuns, né? Mas eu diria, a principal característica e o traço peculiar das associações, né, é exatamente a sua finalidade não econômica, né? A finalidade das associações, ou as finalidades possíveis, né, podem ser profissionais, podem ser religiosas, como eu já disse, né, podem ser educacionais, enfim, elas se unem, pessoas se unem com objetivos comuns. Por exemplo, são associações aquelas formadas por moradores do bairro tal, né? Associação dos moradores tal. Agora, guardem bem isso. As associações não visam lucro, certo? Não visam lucro. Mas o fato de ela não ter o objetivo de lucrar, né, não impede a associação de ter renda, né? Por exemplo, especialmente para servir a sua manutenção, a manutenção das suas atividades, o pagamento de seus funcionários, etc., né? Então, o fato de uma associação ter renda não descaracteriza, né, a sua finalidade não lucrativa, né? Então, a associação, quando você diz que uma associação não visa lucro, né, alguém lembra, poxa, mas a associação dos moradores do bairro tal, eles
bolaram lá uma camiseta com os dizeres da associação, com algumas frases, né? O preço de custo disso para eles foi R$ 5, e eles estão vendendo a 25, isso não é lucro, né? Isso é renda, né? Então, o que não pode acontecer, claro que eles estão tendo um lucro no sentido literal da palavra, porque pagaram 5 e estão vendendo por 25, né? Mas o que é fundamental, o que se deve observar, né, é que numa associação os seus membros não partilham lucros ou dividendos, né, como ocorre, por exemplo, de maneira diferente, né, nas sociedades, sejam civis, sejam empresariais, né. Toda a receita que vem de uma associação é revertida em benefício da própria associação, certo? Justamente para melhoria ou para aperfeiçoamento de sua atividade, ok? Além disso, também são pessoas jurídicas de direito privado, né? As sociedades, né? As sociedades, elas existem várias. Vocês estudarão muito as sociedades no curso de Direito de Empresa, né? As sociedades são, lá nos artigos 981 e seguintes, elas são tratadas, e inclusive todos os suas espécies, né, ou subespécies, né? Elas têm fins econômicos, né, ao contrário das associações. As sociedades visam lucro, né? E aí surgem várias espécies, né? As sociedades simples, né? Que surge para, por exemplo, o exercício de certas profissões ou para a prestação de serviços técnicos, né? Então, uma sociedade de advogados, por exemplo, é uma sociedade simples, uma sociedade imobiliária também, né? Um escritório de contabilidade, né? Também encaixa como sociedade simples, né? Aí fala-se, inclusive, em sociedade cooperativa, né? As sociedades empresárias, né, também visam lucro, né? E aí, como o nome diz, são criadas para a prestação de um serviço, de uma atividade comercial, né? Para a realização, na verdade, de uma atividade empresarial ou comercial, né? E vocês estudarão, por exemplo, a sociedade limitada, a sociedade anônima, né? E por aí vai. Tem várias subespécies, mas não é este o momento não é neste momento que precisam conhecer os detalhes, tá? As fundações, como eu já disse, uh, são formadas por uma universalidade de bens e não de pessoas, né? É um conjunto de bens que tomam a forma de uma pessoa jurídica para a realização de um determinado objetivo que diz respeito ao interesse público, né? Então, vejam o que diz o artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento. Então, olha só como que se cria uma fundação, escritura pública ou testamento, né? Dotação especial de bens livres. Bens livres são bens que são destinados para a criação de uma fundação, certo? A fundação não é um conjunto, não é formada por um conjunto de pessoas, ela não tem sócios nem associados, certo? E aí ela é criada por alguém, que é o chamado de instituidor, né? É por isso que se diz até que a fundação nada mais é do que um patrimônio, ou seja, conjunto de bens, universalidade de bens, né? Um patrimônio destinado a um fim, né? E diz o 62 que essa fundação é criada por escritura pública ou testamento, né? Nessa escritura pública ou testamento, o instituidor faz a destinação de seus bens e especifica a finalidade, né? Para que ele está criando ou destinando esses seus bens, né? Diz lá no parágrafo único, né? Espécies ou
objetivos, finalidades possíveis para uma fundação. E observem que o leque é gigante, né? Assistência social, cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, né? Saúde, segurança alimentar, defesa do meio ambiente, pesquisa científica, promoção da cidadania, direitos humanos, etc. Né? Então, as fundações são criadas para os mais diversos fins, mas é importante que saibam, ela tem o objetivo, como objetivo, um interesse público, né? E também não visam lucro, ok? As organizações religiosas, por sua vez, são também tem também natureza associativa, como eu já disse, né? Essas organizações religiosas são amparadas pela Constituição Federal, né? E elas também possuem essa natureza associativa, são também um conjunto de pessoas, né? São formadas por pessoas que têm um propósito de culto, né? De culto a determinada doutrina, a determinada força que entendem presentes, né? Presente, né? E podem ter os mais diversos objetivos ou doutrinas, né? Não estamos falando simplesmente de comunidades católicas ou evangélicas, né? Também de associações espiritualistas, também de entidades budistas, né? Também de tendas de umbanda, né? Toda e qualquer organização que tenha por fim ou por finalidade culto a determinada doutrina, a determinada espiritualidade, né? O parágrafo 1º desse artigo 44 diz assim: são livres a criação, a organização, a estrutura interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Então, realmente, as organizações religiosas, né, não é possível impedir a criação de organizações, o reconhecimento de organizações religiosas por conta, por exemplo, de uma religião oficial. O nosso Estado é laico, né? Não poderia ser diferente, e acho até desnecessário esse parágrafo 1º, né? Porque o artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 6, ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, fica claro que realmente não é possível você tentar impedir a criação de uma associação religiosa, né? Agora, atenção, essa liberdade de funcionamento das organizações religiosas, né, não impede o controle da sua legalidade, da sua atividade, da sua legitimidade constitucional, entendeu? Inclusive legalidade do seu registro, né? E nem impede a possibilidade, por exemplo, de o Poder Judiciário analisar a compatibilidade de seus atos, né? A prática, se a prática de seus atos estão de acordo com a lei ou com seus estatutos. Então, não é uma proteção dada pela lei às organizações religiosas que tem uma proteção, não é uma proteção absoluta. É evidente que elas também, ou que nelas também ocorre o desvio de finalidade, também se pratica atividade ilícita, né? E isso deve ter também a análise ou o exame do Estado via Poder Judiciário, via entes fiscalizatórios e assim por diante. Tá?
Diz o artigo 44 ainda que são pessoas jurídicas de direito privado os partidos políticos, né? Os partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado, mas eles, repito, têm uma natureza associativa, né? Penso que se tratam de associações, os partidos políticos, né? Mas eles têm um regime especial, né? Eles são regidos pela Lei 9.096 de 95, né? Aliás, essa Lei 9.096 de 95 também deixa claro logo no início, acho que artigo 6º ou 7º, se não me engano, né, que os partidos políticos têm natureza de pessoa jurídica de direito privado. Isso é reiterado lá, né? Tem todo um procedimento específico para os partidos políticos, né? Tanto quanto à formação, quanto ao registro, né? E é o que deve ser observado para a sua existência, certo? O início da existência legal das pessoas jurídicas, né? Então, vamos lá. O início da existência legal das pessoas jurídicas, segundo o artigo 45, né? Então, essa existência legal começa, de direito privado, né? Começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo, né? Diz esse parágrafo único, o parágrafo único desse artigo, né, que decai em 3 anos, ou seja, um prazo de decadência, né, o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Então, a existência... Olha, assim, vocês já viram, a pessoa natural, por exemplo, surge no momento em que ela nasce com vida, no momento do nascimento com vida. Vocês já estudaram isso lá quando o tema era pessoa natural, né? A pessoa jurídica também tem o seu momento de existência legal, né? A pessoa natural, por exemplo, ela não surge com o registro do seu nascimento. Nós vimos isso, né? O artigo 2º do Código Civil deixa claro que é como nascimento com vida. A pessoa jurídica, por sua vez, precisa desse registro, né? Esse registro da pessoa jurídica é justamente, ele tem essa natureza constitutiva, né? É ele que dá personalidade para a pessoa jurídica, né? Então, é por isso que esse artigo 45 do Código Civil diz que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, né? Então, existe realmente a necessidade de se registrar o seu ato constitutivo. E aí tem ato constitutivo que é o contrato social, no caso das sociedades, tem ato constitutivo que é estatuto, por exemplo, no caso de associações, de fundações, né? Esse ato constitutivo é que deve ser levado ao registro público. Ora, dependendo da pessoa jurídica, ora na junta comercial, né? Ora no registro civil de pessoas jurídicas, certo? É assim que ocorre, que surge a pessoa jurídica, né? Esse parágrafo único está dizendo que se tiver algum defeito, algum defeito nesse ato constitutivo, né, não observou alguma regra específica da lei, né, é possível pedir a anulação, ou seja, desconstituir a pessoa jurídica. O que o parágrafo único está dizendo é que o prazo para alguém entrar com essa ação para anular a constituição de uma pessoa jurídica é de 3 anos. Se não se fizer isso dentro de 3 anos, né, aí a pessoa jurídica se convalesce, ou seja, o que significa isso? Eventual defeito que ela tinha, né, fica curado, né, com
o decorrer do prazo, né, de decadência, não mais se poderá alegar qualquer irregularidade. E a pessoa jurídica, né, aí fica, se existir alguma ilegalidade, se existir alguma irregularidade, deixa de existir. Ninguém mais pode pedir anulação dela, a anulação do seu registro. É isso que está dizendo no parágrafo único, certo? Existem pessoas jurídicas, né, que demandam uma atenção maior, né? Então, existem pessoas jurídicas que não basta o registro do ato constitutivo para sua para o começo da sua existência legal. Algumas dependem de autorização, né? Caso específico de bancos, de consórcios, né? Empresas de seguro, né? Precisam de uma autorização específica para passarem a funcionar, né? Ainda sobre esse artigo, penso ser importante lembrar que é algo que vocês também verão só lá no curso de Direito Empresarial, né? Que existem as chamadas sociedades de fato, né? Então, que são sociedades irregulares, né? Vocês já sabem agora que precisa do registro para a pessoa jurídica começar a existir, né? Então, ela se torna um sujeito de direito com o registro, né? Ela de direitos e obrigações, né? Agora, a própria lei estabelece que é possível existir a sociedade de fato ou a sociedade irregular, né? Quando antes do registro, vamos pensar assim, antes do registro, né? Sem essa solenidade do registro, o que existe, aí sim é a chamada sociedade irregular ou sociedade de fato. Essa sociedade irregular ou de fato, ela não tem personalidade, né? Mas ela tem, inclusive, previsão lá no Código Civil, né? E essa sociedade irregular ou de fato, embora não tenha personalidade, né? Ela tem, se reconhece a capacidade dela, né, de se obrigar perante terceiros. Então, dificilmente ela terá direitos, mas da sociedade de fato surgem obrigações, né? Você precisa... A aquisição de direitos é uma consequência de você observar a norma registrando a sua pessoa jurídica, né? Agora, e só adquire direitos se registrar. Quanto aos deveres, eles existem até mesmo antes do registro, porque realmente o legislador reconheceu isso, e vocês verão lá no direito de empresa, né, que é possível que pessoas se unam para exercer determinada atividade com um fim comum, com uma finalidade comum, né, e não registrem essa pessoa jurídica, né? Agora, às vezes, imagina que se não surgisse obrigações, se não surgissem obrigações para essa sociedade de fato irregular, né? Elas sairiam fazendo negócios com pessoas e não seriam obrigadas a cumprir, não seriam forçadas a cumprir suas obrigações, né? Então, surgem para elas deveres, sim, que devem ser observados, né? E reitero, vocês verão mais detalhes disso no curso de Direito de Empresa. Ainda sobre esse assunto, penso ser interessante tratar dos chamados grupos despersonalizados, né? Nem toda união de pessoas ou de bens, nem todo grupo, né, ou complexo consegue estar embutido no conceito ou na definição ou nas regras ou no instituto da pessoa jurídica, né? Existem entidades, digamos assim, né, que não são submetidas às regras das pessoas jurídicas de um modo geral, né?
É o que ocorre, por exemplo, né, com os chamados grupos despersonalizados, né? Não deixam de ser um conjunto de direitos e obrigações, né, mas que não tem personalidade jurídica, né? Não estão elencados lá como pessoas jurídicas. É o que ocorre, por exemplo, com a massa falida, né? A massa falida é um conjunto patrimonial, um conjunto de bens, né? Que é criado pela própria lei, né? Para exercer os direitos da pessoa falida, né? Pode até agir contra o próprio falido, né? Contra a própria pessoa falida, né? E surge, na verdade, essa massa falida quando o juiz decreta a falência, né? Quando o juiz profere a sentença declaratória de falência, né? Que importa, que acaba gerando, e vocês também estudarão isso lá no curso de Direito Empresarial, que acaba gerando a perda do direito de administração e disposição de seus bens. E aí tem que alguém é nomeado para cuidar disso, né, dessa massa falida. É um grupo despersonalizado, né? É um conjunto de patrimonial que não é uma pessoa jurídica, né? Mesmo não sendo uma pessoa jurídica, né? Tem capacidade processual, por exemplo, né? Outro exemplo, a herança jacente, né? Ou as heranças jacente e vacante, né? São, são institutos lá do direito das sucessões, né? Artigo 1819 e seguintes do Código Civil, né? A herança jacente, ela surge quando alguém falece e não fez testamento e não tem nenhum herdeiro legítimo que seja conhecido, né? Então, os bens dessa pessoa que faleceu, né, são arrecadados e ficam sob a administração, sob a guarda de um curador, que é nomeado pelo juiz, né? Até que sejam entregues esses bens, né, esse conjunto de bens, né, para um sucessor, um herdeiro que aparecer, né? Ou, se isso não ocorrer, aí esses bens são declarados vagos, né? A herança que era jacente passa a ser vacante, e aí o final disso vai ser a entrega para o Estado, né? Então, também é um grupo despersonalizado. O espólio, nesse mesmo sentido, também, né? O que é o espólio? É nada mais, nada menos do que aquele conjunto de direitos e obrigações da pessoa que faleceu, né? É um conjunto de bens que pertencem ou pertenciam àquela pessoa falecida, né? E que agora pertencem aos seus herdeiros, né? Quem vai administrar isso, esse espólio, a princípio, né? Claro que pode ser nomeado um administrador provisório, vocês estudarão isso em direito das sucessões, né? Mas é o inventariante, que é nomeado pelo juiz, né? E aí também surgem as possibilidades do inventariante representando o espólio, né? Propor ações, defender bens e direitos em outras ações, etc. Tá? A desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um ponto bastante interessante, previsto no Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, né? Então, olha só, o que é isso? Diz o artigo 50, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos, essa é a principal consequência da desconsideração da personalidade jurídica, sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, olha só,
quando que vai se desconsiderar a personalidade de uma pessoa jurídica? Né? Nos casos de abuso da personalidade jurídica. Tá, ok, mas quais são esses casos de abuso? Quando ocorre esse abuso da personalidade jurídica? O próprio artigo está dizendo, nos casos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Certo, mas o que seria o desvio de finalidade ou o que seria a confusão patrimonial? O parágrafo 1º diz o que é o desvio de finalidade. E o parágrafo 2º esclarece o que é a confusão patrimonial. Então, está até didático. Estão até didáticos esses dispositivos legais aí do Código Civil. Né? Pensem o seguinte para entender isso, certo? A pessoa jurídica, ela é autônoma, ela é uma realidade autônoma. Ela, pessoa jurídica, é capaz de direitos e obrigações, certo? Ela tem patrimônio próprio, né? A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a compõem, certo? O patrimônio da pessoa jurídica, o patrimônio de uma sociedade, né, não tem relação com o patrimônio dos sócios. O que significa isso na prática? Bom, se uma pessoa jurídica é devedora de alguém e essa pessoa jurídica não pagou a dívida, esse alguém que é o credor vai cobrar essa pessoa jurídica e cobra essa pessoa jurídica judicialmente. Né? A pessoa jurídica ainda assim não paga. A devedora é a pessoa jurídica. Né? Certo. Aí, o que é possível acontecer judicialmente é a penhora de bens dessa pessoa jurídica. A penhora de bens, observem, atentem-se, da pessoa jurídica e não a penhora de bens dos sócios da pessoa jurídica. Os patrimônios são distintos, são separados, certo? Isso é o oficial e essa é a regra, né? Agora, essa desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, né? Quando isso é decretado pelo juiz, vejam lá no 50 que diz pode o juiz. Então, isso não ocorre extrajudicialmente, certo? Ocorre só judicialmente. Você precisa pedir para um juiz. Né? Quando o juiz decreta essa desconsideração, quando o juiz desconsidera a personalidade da pessoa jurídica, qual é o efeito disso? Bens particulares do sócio, como está lá na parte final do caput, do 50, né? Bens particulares do sócio, ou dos sócios, né? Ou dos administradores, né? Passam a responder por dívidas da pessoa jurídica. Na prática, o que isso significa? Bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica passam a poder ser penhorados por dívidas, não dos sócios, por dívidas da pessoa jurídica. Né? Agora, em que casos isso ocorre? Né? Ou em que casos isso pode ocorrer? Né? Diz o artigo 50 que isso ocorre quando está presente, quando se caracteriza o abuso da personalidade jurídica. E quando se caracteriza o abuso da personalidade jurídica da empresa? Quando ocorre o desvio de finalidade ou quando ocorre confusão patrimonial. O parágrafo 1º diz que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. E acontece bastante isso, vocês sabem. Né? E também a utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Pronto, desviou a finalidade, já é possível desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica, né? E fazer com que os bens dos seus sócios, dos seus administradores, passem a responder por dívidas da pessoa jurídica. Né? A confusão patrimonial conforme o parágrafo 2º, né, é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. E quando isso se caracteriza? Olha lá, tem 3 hipóteses que algumas até se confundem. Né? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, sabe aquela pessoa jurídica que não está pagando os seus credores e não tem dinheiro, não tem nem bens em seu nome,
né? E o sócio, vou caricaturizar aqui propositalmente, né? E o sócio está andando com uma Ferrari, né? Isso acontece, né? Vocês já sabem disso, né? Isso acontece. Então, é evidente, o sócio pode ganhar dinheiro, pode ter lucro a pessoa jurídica? Pode, foi para isso que ele montou a pessoa jurídica, claro. Estou falando aqui de uma sociedade empresarial, né? Mas se aplica a qualquer pessoa jurídica essa desconsideração, qualquer espécie. Mas ele pode ter lucro, por exemplo, o sócio de uma sociedade empresarial, né? Agora, o que não pode é haver essa transferência de ativos entre pessoa jurídica e seus sócios, né, de modo a lesar credores, né? Então, e existem várias outras. A jurisprudência vem admitindo essa desconsideração há muito tempo, né? E são várias as decisões acerca dessa desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, né? Então, por exemplo, tem várias decisões dizendo, desconsiderando a personalidade jurídica de uma empresa, né, porque ela encerrou suas atividades irregularmente. E como assim encerrou suas atividades irregularmente? Né? A porta estava fechada quando o oficial de justiça foi lá citar a empresa, por exemplo, ou tentar fazer alguma penhora, né? A porta do estabelecimento estava fechada e ainda existe dívida, né? Então, observem que para a desconsideração existem requisitos claros e precisos aí no artigo 50, né? Não é qualquer não pagamento, qualquer inadimplemento que pode gerar a desconsideração da personalidade jurídica, né? É necessária, evidentemente, a análise do caso concreto, né? E a presença desses requisitos. Outra coisa, não é possível você desconsiderar a personalidade jurídica e possibilitar a penhora, por exemplo, de bens de todos os sócios, se apenas um for o administrador, né? O artigo aí, do meu modo de ver, né, é bem claro na parte final do artigo 50, né, que as obrigações de uma pessoa jurídica, né, sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Penso aí em sócios que gerenciam, que tenham poder de decisão, né? Eu lembro de participar numa ação, né? E a história rapidamente era a seguinte: uma pessoa, um funcionário de uma empresa, né, de calçados, de uma fábrica de calçados, foi convidado pelo patrão para se tornar sócio. Ele ficou todo contente, saltitante, feliz da vida. Olha, virei empresário, né? Ao invés de ficar batendo martelo aqui, agora eu vou ser o dono da empresa. Pois bem, ele passou a ser dono de 1% da empresa. O que o dono da empresa, ou até então sócio da empresa, fez? Tirou a mãe dele, passou o capital social, parte para ele próprio, e depois 1% esse outro, né? Esse rapaz, funcionário, foi o que apareceu em meu escritório. Sabe por que ele apareceu em meu escritório? Porque ele havia a casa dele, olhem só, a casa dele, onde ele residia, né? Aliás, bem de família, né? Havia sido penhorada por uma dívida de R$ 1,5 milhão, né? Dívida que a empresa tinha em relação à INSS. Esse rapaz que apareceu no escritório, ele era administrador? Não. Ele era sócio-gerente? Não. Ele não tinha poder nenhum de administração. Aliás, ele tinha acabado de assinar o contrato social, né, para ingressar na empresa, né? Evidente. E por que penhorou bens dele particular? Né? Justamente porque o juiz lá na ação desconsiderou a personalidade jurídica da empresa. E aí os bens dos sócios passaram a responder por dívidas da empresa, né? E isso implicou na penhora. Evidente que depois conseguimos desmontar isso sobre dois argumentos. Primeiro, bem de família, não pode penhorar. E segundo, que ele não era administrador. Ambos os argumentos foram reconhecidos, né? Ainda um ponto sobre essa desconsideração. É possível ocorrer a desconsideração inversa da pessoa jurídica, né?
Então, nós dissemos até agora que bens da pessoa jurídica, por exemplo, né, podem ser transferidos indevidamente para os sócios para que a pessoa jurídica não pague suas dívidas, né? Mas pode ocorrer o inverso, né? Pode ocorrer que bens da pessoa física dos sócios sejam transferidos para a pessoa jurídica, né? Com o fim de evitar obrigações do sócio particular, do sócio, não da pessoa jurídica, né? Onde eu já vi acontecer isso? Numa ação prevendo uma separação judicial, né? Casado, né? Prevendo uma separação judicial, o que a pessoa fez? Transferiu bens de sua propriedade lá do Zé, certo? Para a empresa dele, Zé e Companhia Limitada, né? Então, por que ele fez isso? Para tentar evitar que esses bens que estavam em seu nome fossem partilhados com a esposa quando da separação judicial, né? Tem que se aplicar essa desconsideração inversa, né? E fazer com que, mesmo que a pessoa jurídica depois vá ser partilhada, né? A verdade é que ninguém quer uma pessoa jurídica para administrar, geralmente, né? Nesses momentos de separação judicial, né? Então, o que se faz nesse caso, às vezes, é tentar burlar, tentar esconder esses bens através dessa maneira. Tem que se aplicar aí a desconsideração inversa e considerar que aqueles bens que o Zé transferiu para a pessoa jurídica, para a empresa, né, na verdade pertencem ao Zé e não à pessoa jurídica, né? Eis alguns comentários sucintos, breves, superficiais, né, sobre algumas disposições do Código Civil que dizem respeito à pessoa jurídica, tá? Reitero que muito desse assunto, pessoa jurídica, né, será visto com mais minúcias, né, quando do estudo do direito empresarial, quando lá do curso de direito empresarial ou direito de empresa, ok?